Para ver se explica melhor, vamos lá. Quando está no sólido, as mudanças energéticas, elas são muito baixas quando está no sólido, certo? As mudanças, a agitação ali, né? Ela é muito baixa. Quando é baixa, a aproximação ela é grande, né? Ela é evidente. E quanto maior a agitação, né, energética dos átomos, agitação molecular, né, ou dos átomos em si também, moléculas ou átomos, a gente vai ter um maior afastamento, né, das moléculas. Mais distante elas vão ficar. Então vamos lá com calma de novo. Temos os átomos, né? E os átomos, quando elas estão parados, elas estão juntos. Certo? Quando os átomos estão parados, eles estão juntos. Quando os átomos estão muito agitados, eles não conseguem ficar juntos. É comum, né? Um metrô balançando, né? Vocês estão lá, um próximo do outro, um passageiro um próximo do outro. E aí começa a balançar muito. O que acontece? Eles começam a se bater, né? E começam a se afastar. Certo? A mesma coisa, os átomos no sólido, né, ou no líquido acaba se chocando muito, acabam se afastando. E quando se afasta, há uma mudança do estado físico que elas se encontram. Então, no estado sólido, elas estão juntas e estão mais paradinhas. Quando está no estado líquido, elas estão juntas, só que elas estão mais separadas, né? Estão mais distantes umas das outras. Quando está no gasoso, está muito distante, né? Vamos para a imagem a seguir, que a gente vai entender melhor como funciona. Então, ó, temos aqui duas variações energéticas, tá? Temperatura e energia, professor? É energia, né? É uma aplicação de energia. Então, quando aumenta uma temperatura, né? A gente vai ver aqui na imagem que aumenta a agitação das moléculas, certo? Então, ó, temos aqui no sólido. Sólido é baixa temperatura. Ó, segue aqui na linha, ó. Baixa temperatura, sólido. Líquido, opa, tá médio, a temperatura subiu aqui, ó, um pouco, tá na metade, professor, isso, tá na metade, né? E aí, se subir muita temperatura, ficar muito quente, opa, a transformação do líquido em gasoso, certo? As outras denominações aqui, a gente não vai trabalhar, tá, pessoal? A gente vai trabalhar mais para frente. Aí o professor explica o que é uma sublimação, ressublimação, tá? Fusão, evaporação, etc. Fusão e evaporação vocês já sabem, né? Que vocês viram no quinto ano. Mas sublimação, ressublimação, né? Aí a gente vai ver nas aulas mais adiante, tá bom? Agora a gente vai partir para a forma e volumes da matéria. Então a gente sabe que tem os estados físicos, né? Os estados físicos são feitos de matérias, né? E existe ali uma agitação molecular, certo? E existe o quê? Existe as diferentes transformações do estado físico. Mas também existe a forma em que se encontra essa matéria. E o volume também. Então a forma que ela vai se encontrar pode ser sólida, certo? Na forma que a gente diz que é forma fixa, né? Aqui, ó, na imagem, estado físico da matéria. A gente tem um sólido, onde o volume, quando é sólido, né, o volume é fixo, né? O professor marcou lá na aula, algumas aulas anteriores, que o volume a gente pode chamar também de invariável. Então, o volume não vai variar, certo? E a forma é fixa. A forma também pode dizer como que a forma é invariável, certo? Mas a melhor forma a melhor jeito de se dizer, né, é a forma fixa, tá? Partículas, as partículas estão unidas. Olha aqui, pessoal, o desenho, ó, uma bolinha do lado da outra. Então, as partículas estão unidas aí, né? E é organizadas, né? Ó, como tá organizadinho em cima da outra, uma do ladinho da outra, certo? Então a gente diz que o sólido, ele tem uma forma fixa, um volume fixo de partículas, né, organizadas, tudo certinhas e unidas. Beleza? Partindo então para o líquido. O líquido já muda o quê? Muda a forma, pessoal. É como se, por exemplo, o professor vai lá, coloca um gelinho com formato de Mickey, certo? No congelador.
Quando congela, eu tiro lá o picolé, né, da forma lá. Como que vai estar o gelo? Em formato de Mickey, correto? Só que aqui, quando ele está na forma líquida, vocês acham que se eu for tirar o palito lá, ele já derreteu todo o gelinho, derreteu todo o gelo. Você acha que na hora que o professor tirar o palito lá daquela forma, vai vir Mickey? Vai vir o formato do Mickey? Não, né? Não vem. Então a gente diz que a forma, ela varia, tá? A forma é variável. Já o volume é fixo. O volume é fixo por quê? Porque se eu coloquei 10 ml na forma e formou gelo, né? E derreteu, vai formar 10 ml também, não importa, porque não acrescentei água. Eu coloquei 10 ml e tirei da forma 10 ml aí. Beleza? E como se encontram as partículas? As partículas, elas estão um pouco unidas. Aqui na imagem está marcado como unidas, né? Mas elas estão um pouco unidas, né? A gente vê aí, ó, bem evidente que as bolinhas estão um pouquinho distantes, tá? Mas estão unidas, considera-as como unidas, tá? E um pouco desorganizadas, tá? Ou pode colocar desorganizadas também, como forma que está aqui, ó, estará correto, tá bom? E gasoso, professor? O gasoso já não tem volume, o volume ele varia, né? Não tem volume fixo, não tem a forma fixa, então tudo nele varia, tanto o volume quanto a forma. Então não importa que você nunca vão ver um estado gasoso, algum gás, entendeu? Saindo em forma de carrinho, de caminhãozinho, de Mickeys, né? Não vai ter, né? As formas elas são variadas. A gente não encontra uma forma fixa para o gasoso, certo? Assim como o volume também, porque a partir do momento que ele saiu ou ele entrou em algum recipiente, quem garante que é só, por exemplo, o oxigênio, que é um gás, né? Quem garante que é só CO2 que vai, entendeu? Como você vai separar também essa quantidade, como vai medir essa quantidade certinho. Então ela vai variando aí, certo? Então as partículas elas são totalmente afastadas, tá? Bem afastadas, e elas são totalmente desorganizadas aí, como mostra na imagem. Beleza? Esse conceito aqui embaixo a gente não vai trabalhar muito, tá? Porque vai trabalhar mais para frente. Isso aqui nem precisa saber, tá? Mas endotérmico é que absorve energia, exotérmico que libera energia. Isso aqui não precisa saber, para não confundir a cabeça de vocês. Bom, aqui tem mais uma imagem, né, para reforçar esse conceito de formas e volumes, tá? Então temos aqui o sólido, o líquido e o gasoso, certo? A forma, ela é fixa, o volume também é fixo, a forma já muda, né, porque está no líquido. Ele começa a se esparramar. E o volume é fixo. Aí já no gasoso tudo é variável, né? Tudo muda, tudo varia aí. Vamos ver aí que outros conceitos. A gente viu o estado físico da matéria, viu a matéria, viu os estados físicos da matéria, viu que a forma, viu o volume, né, desta matéria. Agora a gente vai trabalhar especificamente sobre a matéria em si, né? E que ela existe em dois tipos diferentes, né, de conceitos aí, que é uma propriedade geral e uma propriedade específica, uma característica, né, que a gente diz aí, de cada conceito aí. Então, propriedade geral da matéria, a gente vai encontrar a extensão, né? Extensão, o que é extensão? É o espaço, né, que um corpo ocupa, certo? O seu volume também. Então é quase parecido com o conceito de matéria, né? Mas na verdade a extensão diz respeito ao volume que esse corpo ocupa, né? Especificamente. Por exemplo, a gente está andando na rua, certo? E de repente entra uma pedra no sapato. A gente sabe que a pedra no sapato ela ocupa um volume que acaba incomodando, né? Quando a gente está andando, aquela pedra vai machucando o nosso pé. Então a pedra no sapato, né, que tem uma extensão, ela ocupou esse espaço, que seria só para o seu pé e para a sua meia, certo? Mas não para a pedra, aí, porque a pedra acaba sendo um empecilho para a gente caminhar com conforto aí, certo? Então a extensão, essa pedra vai ocupar esse espaço e tudo ocupa um espaço. Né? Que a gente sabe, o nosso pé vai ocupar o espaço dentro desse sapato. Se a pedra entrar, ocupa um espaço que não vai caber para a pedra, não é para a pedra, certo? Então acaba ocupando também, certo? O ar, professor, o ar também tem extensão? Ele também tem extensão. Enche uma bexiga, por exemplo, né? Ele ocupa um espaço
e aumenta de volume, a bexiga, por exemplo, certo? Então ele também tem uma extensão, uma propriedade geral que esses exemplos que eu dei aí, eles têm aí, beleza? Bom, a impenetrabilidade é quando um corpo, né, não penetra em outro. A gente diz que é uma propriedade geral que toda matéria tem, é a capacidade da sua impenetrabilidade, certo? Então, por exemplo, uma poça d'água, a impenetrabilidade dela, ela é menor do que de uma rocha. A gente consegue espetar lá, né, uma agulha na água, porque a penetrabilidade dela permite. Já uma rocha, se a gente for espetar uma agulha, a penetrabilidade não é permitida, né? Então, impenetrabilidade é quando uma matéria, né, ela pode entrar ou não. Tudo isso depende também, tá, pessoal? Compressibilidade e expansibilidade, né? Compressibilidade, tudo que a gente vê como matéria, dentro das propriedades gerais, a gente vai ver que ela pode ser sim comprimida, né? A borracha, ela pode ser comprimida, né? O nosso corpo aqui, ó, ele pode ser comprimido, né? Se a gente pegar e apertar ele pode ser comprimido. A parede, ele pode ser comprimido, professor? Ele pode ser comprimido, uma máquina bem mais forte, né? Então, você tem umas máquinas muito fortes que vai espremer, né, essa rocha e vai poder quebrar, né, a conformação de uma casa, pode quebrar a conformação de um entulho, certo? Então pode ser comprimido. O metal também pode ser comprimido? Pode ser também comprimido. Toda matéria tem uma propriedade geral que é também a compressibilidade, certo? Só que umas é mais fácil de se ver do que outras. Você nunca vai ver alguém espremendo metal, né? Mas vai ver alguém espremendo um cobertor, entendeu? No corpo, algo do tipo, certo? Vai poder, por exemplo, ver alguém espremendo um êmbolo, né, de uma injeção, por exemplo, de uma agulha, de uma seringa, né? Certo? Temos aí a imagem de uma seringa aí, ó, onde uma pessoa está apertando. Então você pode fazer isso em casa também. Aperta lá o êmbolo, né? Levanta o êmbolo, ocupa de ar, depois aperta a parte de baixo, né? E aperta a parte de cima. Aperta até chegar a um limite que você não vai conseguir mais apertar. Por quê? Porque a compressibilidade dessa matéria, ela chegou ao limite, certo? Que para você apertar mais que isso, precisa de muito mais forças aplicadas aí, certo? Que às vezes a gente não tem. É a mesma coisa do exemplo da parede. A gente apertando a parede, uma máquina, ela consegue comprimir aí, beleza? Divisibilidade. Também é uma das propriedades gerais da matéria. E a divisibilidade, pessoal, é a capacidade de uma matéria de se dividir. Essa aqui dispensa comentários, né? Ela se divide, corta no meio, né? Quebra, ela se divide também, como está mostrando a imagem aí, beleza? Onde vocês vão encontrar isso daí? Na apostila, vocês encontram essas imagens aí, ó, mais facilmente, da página 15 à página 16, certo? Vou encontrar essas propriedades gerais aí, tá? Bom, partindo das propriedades gerais, vamos partir para as propriedades específicas da matéria, tá? Das propriedades específicas da matéria, a gente vai ter a solubilidade, que é a capacidade de uma substância, certo? Ou de algum elemento químico,